O Internacional encerra a primeira semana de intertemporada com um show de Jean Dias em uma atividade realizada no CT do Parque Gigante. No jogo treino contra o Futivida, 5-0, e a possibilidade de assistir, ou pelo menos o Mano Menezes dar uma olhada em jogadores que não vêm atuando pela equipe principal. Lá na Rússia, o CSKA manda mais alguns milhões por Moisés. E já no Equador, Ener Valencia faz o gol da seleção do seu país e o Internacional, por óbvio, aguarda o seu centroavante, a sua estrela. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora lá, bora falar do Internacional, domingaço, né? Um domingo um pouco frio, mas também com um solzinho agradável, né? Para comer aquela bergamota, para daqui a pouco sair, dar uma volta nos parques, tomar um chimarrão, ficar com a gente, com quem a gente gosta, né? Sempre falo isso para vocês aqui, principalmente eu gosto de frisar isso no domingo, né? Que é o início de uma nova semana, enfim, é o dia que a gente pode descansar e aí curtir com quem a gente ama, né? Eu, por exemplo, se vocês devem ter acompanhado até nas redes sociais, estou aqui em Caxias do Sul com a Natália, né? E por coincidência ou não, estou no hotel da delegação feminina do Internacional, que joga no Estádio Centenário hoje, aqui em Caxias, às 16 horas, pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Enfrenta a Ferroviária, né? O Inter que ficou em sexto colocado na classificação geral, a Ferroviária em terceiro, jogo encardido, tá? Jogo bem complicadinho. Tomei um café com as meninas aqui agora há pouco, tá? Que estão, obviamente, esperançosas, né? Que podem sim chegar a semifinal aí do Campeonato Brasileiro, beleza? Eu quero falar com você sobre várias coisas, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Não te esquece de deixar teu like também, de assistir ali até o final e aí deixar o joinha, né? Deixa o joinha também porque ajuda pra caramba o meu trabalho, compartilha o link, né, do conteúdo para o maior número de colorados possível e também ativa a notificação, porque quando eu colocar um vídeo novo aqui, um conteúdo novo aqui, tu vai receber no teu celular, beleza? Vamos lá. Eu quero falar primeiro sobre o jogo treino, tá? E aí eu tô dando risada pelo seguinte, né, cara? Porque ontem o que aconteceu no CT do Parque Gigante gerou não só alguns memes na internet, mas muitas brincadeiras até, né? Que o Jean Dias tá on, né? Jean Dias on fire ontem, meteu 3 gols na atividade. Eu vou botar as imagens para vocês darem uma olhada aí, tá? O Jean Dias que fez 3 gols no 5-0 que o Inter aplicou no Futivida. O Futivida, só para quem não sabe, tá? É um time que hoje está radicado lá no Vila Ventura, em Viamão. Ele faz parte, inclusive, ele é do Sandro Becker, um ex-jogador de futebol, inclusive, hoje empresário da bola e tal. E aí é muito bacana o trabalho que eles têm lá, né? Eles fazem um trabalho muito legal com garotos, com jovens e tal. Então o Inter foi lá e meteu 5-0. Como vocês viram nas imagens aí, o Jean Dias faz um de pênalti, né? Depois um de cabeça, num cruzamento que veio do Gabriel Barros, e depois um chute colocado de fora da área, né? Que ainda marcam o Luca. E ainda marca também o próprio Gabriel Barros, né, que deu a assistência para um dos gols do Jean. Bem importante essa atividade, porque o Internacional, como eu falei até no conteúdo ontem, né, tá fazendo um trabalho específico com jogadores que não atuaram tanto agora no primeiro semestre, que é o caso, por exemplo, do Antony, que é o caso, por exemplo, do Matheus Dias, que estava muito tempo sem jogar, o Lucas Ramos. Então, interessante, sabe? Olhar um pouquinho esses atletas, né? O Mano Menezes poder ver algumas valências desses jogadores. Quer ver? O Inter começou, por exemplo, com o Antony, Bustos, o Bustos que é assim, né, um titular, mas que também não vinha jogando por conta de lesões, por conta de até mesmo preparo físico, né, que precisa pegar e melhorar e tal. E aí tem o Igor Gomes, o Nico Hernandes, o Taualara, Baralhas, o Matheus Dias, o Lucas Ramos, o Gabriel Barros e na frente o Jean Dias e o Luca. Uma atividade interessante realizada no Parque Gigante, nada demais, né? A gente, claro, tá tentando valorizar aqui o Jean, até porque
é um cara que está chegando, né, 32 anos, não passou por times grandes ainda, tem toda aquela dúvida, né, a respeito do seu futebol e até a possibilidade de jogar no Internacional. Eu sou um dos caras que sou cético, né, quanto à questão do Jean, mas a princípio agora deve receber ainda mais oportunidades, né, porque se o Mano já dava oportunidade com ele, sem ele marcar gol desse jeito em jogo treino, né, imagina agora. Na questão também, cara, valores a receber, tá? Acho que a gente tem que falar sobre o Moisés e o absurdo que o Internacional conseguiu fazer com esse jogador. Porque o Inter ele vai lá e renova o contrato dele junto ao Bahia, lembra? Tinha aquele contrato de empréstimo, daí o Inter tinha que comprar uma parte, o Inter acabou não pagando o Bahia, porque o Bahia também tinha dívidas com o Clube Gaúcho e tal. E aí o Inter vai lá e empresta o lateral para o CSKA. E aí nesse empréstimo o Inter ganha quase 11 milhões de reais. Na cotação da época deu 10 milhões e 800, tá? O empréstimo. O Inter levou todo esse valor. Tá? E agora, nesse final de semana, mais precisamente ontem, ao início da tarde, o CSKA anunciou, junto às suas redes sociais, que vai comprar o Moisés, que ativou a cláusula de renovação, né, de contrato com o Moisés. Já não é mais um empréstimo, agora ele vai em definitivo para a Rússia. E aí, nesses valores, o Internacional embolsa mais 2,4 milhões, 2 milhões e 400 de reais, porque o Inter ainda tinha 30% dos direitos econômicos dele. Então, a operação no total ela gira ali em torno dos 8 milhões de reais. Então, se tu olhar tudo o que aconteceu entre empréstimo e agora a venda, o Inter lucrou com o Moisés 13 milhões de reais. É um absurdo, né? Claro, tem toda a questão que o Inter pagou pelo empréstimo, pagou os 15 milhões lá, os 15%, melhor dizendo, né? Da questão lá de quando o Moisés veio, lembra? Naquele valor alto pra caramba, teve óbvio que os dividendos quando ele jogava aqui no Inter, que era o salário dele e tal, mas vamos falar sério, né, cara? 13 milhões por um lateral, que acabou inclusive sendo o lateral esquerdo do Campeonato Russo, foi o lateral esquerdo da seleção do campeonato. Querendo ou não, o Internacional acho que faz um baita negócio nessa questão das cifras aí. Só para a gente lembrar, tá? No Inter, ele fez 84 jogos, o Moisés, com 12 assistências e 1 gol marcado, aqui segundo as anotações que eu tenho. E, não tem como, né, não falar e não se empolgar com ninguém mais, ninguém menos que o Ener Valencia, né? Que ontem jogou pela seleção equatoriana contra a Bolívia, num dos amistosos da data FIFA aí e tal, jogou 36 minutos só, tá? Nesses 36 minutos ele marca esse gol aí que tu tá vendo na tela, tá? E além desse gol, ele faz 4 chutes diretos no gol, ele tenta 3 dribles e 100% neles, ele consegue passar do marcador em 100%. Nos duelos ganhos, tá? Ele faz 55% das tentativas. E óbvio, né, que esse gol aí é um gol de roubada de bola, né, de linhas altas da seleção equatoriana, encontra o camisa 13 do Inter, né, e ele domina e desloca o goleiro, e é óbvio, né, que esse gol ele causou um frisson nas redes sociais e está todo mundo esperando o jogador aqui, né? O jogador que vem agora no dia 26 a Porto Alegre, aí faz exames, daí obviamente vai buscar o seu lugar para morar, fazer a sua transferência para cá. O Inter inclusive está ajudando ele já aqui a conseguir uma casa, né, morar num lugar bem legal e tal, muito próximo talvez até do Beira-Rio ali. E aí, depois, então, a partir do dia 3 de julho, ele está liberado para jogar. Deve estar no Beira-Rio, inclusive, no dia 28, quando o Inter joga contra o Independente Medellín, que também vai ser mais um ingrediente, né, para o torcedor colorado ficar esperançoso que é possível ganhar do time colombiano e passar as oitavas de final aí da Copa Libertadores. Então tem todo um ingrediente aí, essa questão aí da data FIFA e do jogo do Ener Valencia com o Equador, que volta inclusive a atuar agora no dia 20. Dia 20, terça-feira,
a partir das 9 horas da noite, horário de Brasília, também, daí contra a Costa Rica, e aí depois ele descansa para então chegar nesse dia 26, como eu comentei há pouco aqui. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais. Passamos dos 28.500. 28.500, a gente segue na nossa meta. Cara, eu ainda tô, olha, eu ainda estou um pouco cético que a gente vai conseguir bater os 30 mil aqui no finalzinho do mês, tá? Mas pela nossa parceria aqui, pelo que vocês estão fazendo, estou começando a acreditar já, beleza? Tamo junto? Então, beleza. Eu vou ficar aguardando vocês aqui, tanto na inscrição, quanto no like, quanto também na ativação aí do conteúdo. E eu sigo trazendo notícias e informações do nosso Colorado, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.